Olá, meus amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, os nossos entendimentos, para que nós todos possamos plenamente entender a sua vontade para as nossas vidas, para que nós saibamos o que Ele quer de nós. Eu sempre peço a Deus para me dar direção, para fazer a vontade dEle, porque se eu seguir o meu próprio coração, eu vou dar com os burros na água. Então, que Ele venha dirigir, conduzir essa meditação, que vai servir especialmente para aquelas pessoas que têm reclamado muito, muito mesmo, ao ponto de dizer, já estou farto, já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e não recebi o Espírito Santo. Parece que eu fui destinada a não receber o Espírito Santo. Então, há pessoas que tratam Deus como um comerciante e que ele, o comerciante, não atendeu às suas necessidades, então se revolta, sai falando, reclamando, lamentando. Você já viu, não sei se você já viu, mas você já viu um casal em que a mulher é trabalhadeira, é dedicada, dá o melhor de si para os filhos, para a sua casa, trata bem o seu marido, mas tudo isso que ela faz não significa que ela o faz para apenas agradar o marido. Ela quer ser agradada pelo marido. Então, essa mulher não tem aquele amor por ele. Então, sempre está reclamando, lamentando. É trabalhadeira, faz isso, faz aquilo, etc. Cuida da casa, cuida das crianças, etc. Mas o seu coração não está no marido. A mesma coisa acontece hoje. As pessoas dizem, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, e não recebi o Espírito Santo. Bispo, eu estou há 30 anos na igreja e ainda não recebi o Espírito Santo. Como se o tempo de igreja significa o tempo de amor ao primeiro amor, de amor a Jesus. Mas não. Por que estão na igreja há tanto tempo e ainda não receberam o Espírito Santo? É simples, porque não entregaram o coração para Ele. Não se entregaram. E Ele não vai entrar no coração de ninguém sem a permissão desse alguém. Não vai. Porque Ele nos deu um coração livre. Ele nos deu uma mente livre para fazer as nossas próprias escolhas. É isso. E se nós não o escolhermos ou não o elegermos como primeiro no nosso coração, como rei na nossa vida, então de nada adianta a religiosidade, tempo de igreja, ofertas, dízimos, isso e aquilo outro. Você me desculpa falar assim, amiga e amigo, e ser tão direto, objetivo, mas é que eu quero que você tenha consciência do que está errado na sua vida, não sei, nesse seu relacionamento com Deus.
nesse seu relacionamento. Porque você está na igreja, você está fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas ele não é o primeiro na sua vida, ele não é o primeiro amor na sua vida. Você faz isso, faz aquilo outro, porque você tem interesses pessoais. Você quer que ele realize as suas vontades. Você quer que ele atenda aos caprichos do seu coração. E aí, realmente, fica difícil ele vir e, sem ter a receptividade que ele tem tido em outros corações, ele não vai entrar no seu coração. Ele não vai. Ele não vai entrar sem a sua devida permissão. Jesus disse, o reino de Deus está à disposição de vós. Está aí. Agora, ele só se faz presente quando a pessoa realmente demonstra dentro de si que quer, acima de tudo. Eu vou falar para mim, de mim, por favor, me entenda. Eu sirvo a Deus todo o tempo da minha vida, desde quando eu o conheci. Mas, muitas vezes, eu fiz a minha vontade. Eu prevaleci com a minha vontade. O que aconteceu? Eu dei com os burros na água. Bati com a cara na parede. Eu sofri. Eu gemi. Por quê? Porque eu queria que ele me servisse. Que ele estivesse no meu lugar. Eu queria ser servido por ele e não servi-lo. E você talvez esteja amargurada, triste, às vezes até de mal com Deus, por causa disso. Olha só, presta atenção esse texto sagrado. Jesus, olha só, isso aqui é forte demais. Leia aí comigo, Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Diz assim, no versículo 26, Jesus diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ele está se referindo à vinda dele, à volta dele, que é iminente. A gente sabe que Jesus está às portas. Então, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, referindo-se a Jesus, à volta de Jesus. Versículo seguinte diz, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E os consumiu a todos. Todos. De todos os que haviam naquela altura, naquele tempo, apenas Noé e a sua família foi salvo. Aí ele continua dizendo, como também, da mesma maneira, aliás, é bom ler desde o 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Nós temos falado de Ló.
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem, referindo-se a ele, Jesus, em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quer dizer, as pessoas lá em Sodoma e Gomorra viviam assim, compravam, comiam, bebiam, vendiam, plantavam, construíam casas, etc, 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 etc. Não estavam nem aí para as coisas de Deus. Mas quando Ló saiu da cidade, então veio a chuva de fogo e enxofre e matou a todos. Ele diz que assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Não volte. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só. Jesus manda que a gente não se esqueça do mau exemplo da mulher de Ló, que desobedeceu a Deus. Isso mesmo. A mulher de Ló, Deus, o anjo falou, fujam daqui, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, que era incrédula, que não temia a Deus, é o que acontece. Falta de temor leva as pessoas a falarem, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, e não recebi o Espírito Santo. Não recebeu e provavelmente nem vai receber. Por quê? Porque se mantém naquela postura de ficar olhando para si, ao invés de olhar para o autor da vida. Ao invés de olhar para o Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. São pessoas que estão interessadas em receber o Espírito Santo? Sim, claro. Por quê? Por que querem receber o Espírito Santo? É aí que está a grande pergunta. Por quê? Por que você quer receber o Espírito Santo? Aí você vai dizer, eu quero ter o Espírito de Deus dentro de mim, prometeu e tal. Mas por quê? Quais são as suas verdadeiras intenções? Você quer o Espírito Santo para poder falar em línguas? Você quer o Espírito Santo para poder profetizar? Você quer o Espírito Santo para ter sonhos? Você quer ter o Espírito Santo para atender aos seus caprichos ou aos caprichos do seu coração? Você quer o Espírito Santo para dizer na igreja para as amigas, os amigos, eu também já tenho o Espírito Santo também. Eu já recebi também o Espírito Santo. É isso? Se essa é a sua intenção, amiga e amigo, você vai ficar para trás. Porque só a intenção, Jesus falou isso, deu um exemplo. Olha, se olhares para uma mulher com má intenção, só porque olhou com má intenção, já adulterou com ela. Está vendo? Deus vai fundo nos nossos pensamentos, nos nossos corações,
nos nossos sentimentos, ele vê tudo. Ele vai nas profundezas da nossa alma e vê o que está acontecendo lá. Então você, com certeza, você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, tendo buscado há tanto tempo, provavelmente lá no fundo, no fundilho do seu coração, tem uma má intenção. E Deus vê isso. Deus vê isso. Ele não batiza com o Espírito Santo todos os que querem, mas todos os que se entregam, que colocam à disposição dele o coração. Então, eu vou falar como testemunho. Nós servimos a Deus, mas todo dia, todo santo dia, eu peço a Deus, ó, meu Pai, seja feita a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Dá a direção. Porque se o Senhor não me der a direção, eu vou fazer da minha cabeça. E eu não quero, eu quero atender a tua vontade. O Senhor é que é Senhor, eu sou servo. É diferente. E se eu quero isso com sinceridade, então Deus vai me dar a direção. Se eu quero isso só para esbanjar ou para, enfim, mostrar para os outros, isso não vai acontecer. Então, amiga e amigo, assim foi nos dias de Noé. As pessoas não estavam nem aí, estavam comendo, bebendo, se divertindo. Nos dias lá de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Por isso Jesus, aqui no meio desse discurso, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não disse nem o nome da mulher de Ló. Ele não falou o nome da mulher de Ló. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque Deus honra os que o honram. Mas os que o desprezam também são desprezados, são deixados de lado. Eu honro os que me honram e os que me desprezam serão desmerecidos. Nem o nome Jesus citou da mulher de Ló. É forte isso, não? Você sabe que na Bíblia, os autores dirigidos pelo Espírito Santo não falam normalmente o nome ou os nomes das pessoas que não temeram a Deus. O caso da mulher de Ló é um delas. Inclusive, as filhas de Ló, as duas filhas de Ló, os nomes são a filha, o texto diz assim, a filha mais velha e a filha mais nova também não tiveram seus nomes revelados, pronunciados. O nome do rico, na história que aconteceu lá na Babilônia, o nome do rico foi omitido. Jesus não falou o nome do rico, mas mencionou o nome de Lázaro, porque Lázaro temia ao Senhor. Embora vivesse naquela situação, ele temia a Deus. Já o rico, não. Então, você tem que considerar, minha amiga, que você, como eu, como todos nós, somos meros humanos. E se nós quisermos salvar, ter a nossa alma salva, nós temos que reconhecer a nossa simples insignificância. Não somos nada, absolutamente nada, mas Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, nos amou ao ponto de enviar Jesus para nos salvar. E eu
Graças a Deus. Fui eleito. E você? Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, está lutando, e não aconteceu, eu penso que você não tem certeza da sua salvação, tampouco. Ou não é? Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem certeza de nada. Ela só tem certeza do que ela vê, do que ela toca, do que ela sente, do que ela quer, mas não tem certeza de que ela é de Deus. Só o Espírito Santo dá isso. Só o Espírito Santo confirma, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só o Espírito Santo. Então, buscar o batismo com o Espírito Santo não é desejá-lo para ostentar perante as amigas, os amigos. Olha, eu também tenho o Espírito Santo, eu também falo em línguas. Não faça isso. Você está perdendo seu tempo. Coloque os carros atrás dos bois. Vai os bois na frente. Porque você está querendo colocar o carro na frente dos bois. Aí não vai dar. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Coloque-se no seu lugar. É isso aí. Coloque-se no seu lugar. Você me desculpa se as minhas palavras são duras, são grosseiras, se elas não têm assim um pouco de óleo, digamos assim, de azeite. Mas é que eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que falar diante dessa situação, a não ser que alguma coisa está errada em você. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, como se Deus fosse um garçom. Eu já pedi isso, e ainda não veio. Ô, garçom, tá aqui, ó. Eu quero isso, já te pedi. Minha amiga, meu amigo, é pela misericórdia de Deus que nós somos salvos, pela compaixão. E isso acontece por conta da fé que Ele nos deu. Ele nos tem dado. E humildade. Porque quem tem a fé de Deus é humilde por natureza. Quem tem o Espírito de Deus é humilde por natureza, porque já sabe, está consciente de que é servo. Jesus manda que a gente se lembre da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Ela ficou olhando para trás. Ou a curiosidade, o desejo do seu coração de saber o que estava acontecendo, essa fome de querer saber o que está acontecendo lá na cidade, fez-a tornar-se uma estátua de sal. Isso é muito forte. E aí, no versículo seguinte, Jesus diz: qualquer, olha só, minha amiga e meu amigo, Jesus aqui falou isso, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Quer dizer, vai perdê-la, com certeza. E qualquer que a perder, no outro texto ele diz, perder por minha causa, aqui ele não fala por minha causa, mas em outro texto diz isso. Qualquer que perder a sua vida por minha causa,
e do Evangelho, salvá-la-á. Então, qual é a intenção sua para receber o Espírito Santo? Qual tem sido a sua intenção para receber o batismo com o Espírito Santo? Porque eu entendo, e você também deve entender, que receber o Espírito de Deus, Deus fazer morada dentro de você, isso é algo que não tem preço. Não tem dinheiro, não tem glória, não tem nada nesse mundo que possa superar isso. Isso é muito grande. Sabe lá o que é Deus fazer morada dentro de você? Você sabe lá o que é isso? Eu não sei explicar para vocês, mas é grande. É muito grande. É muito grande. É o infinito dentro do finito, de um mero corpo de barro, de um vaso de barro. É a glória de Deus dentro de um vaso de barro, que somos nós. Isso é muito grande. E a gente vê assim como Deus é grande, misericordioso, compassivo, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é paciente, que atura esses nossos deslizes. Mas Ele não abre mão. Ele não abre mão de que a pessoa primeiro tem que se entregar. Primeiro ela tem que se casar com Deus, quer dizer, fazer aliança com Deus, se entregar. E Deus sabe quando essa entrega é sincera ou não. Porque quando não é sincera, a pessoa pode até pensar que entregou, mas ele sabe que não. Imagine você marcar o casamento com a pessoa, ir para o altar, e lá no altar fazer juramentos, aquele lero-lero, diante do pastor e das testemunhas. Você vai e fala, eu te amo, vou te amar na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, seja lá o que for. Mas tudo da boca para fora. O que você está a pensar é na sua roupa bonita, os convidados que estão lá assistindo, e você maravilhosamente bonita, fez o cabelo com fulano, com Beltrano, o vestido de noiva foi feito pelo fulano, seu terno foi feito com um especialista nisso. Enfim, você investiu pesado para se entregar para aquela pessoa no altar. Mas o seu coração não estava nele ou nela. Seu coração estava querendo se agradar daqueles momentos. O noivo não sabe disso. A noiva tampouco sabe disso, do que está acontecendo no coração do noivo. Mas Deus vê. Deus vê. Ah, minha amiga, meu amigo, o batismo com o Espírito Santo vem para aqueles que são sinceros, transparentes. Não precisa merecer. Se dependesse de méritos para recebermos o batismo com o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Quem merece? Quem merece neste mundo? Quem? Não tem. Mas, quando Deus dá o Espírito Santo, Ele mostra, Ele prova para aquela pessoa
que ela fez por onde, como nós lemos ontem. Lembra que nós falamos ontem que Deus, lá em Isaías, capítulo 51, Deus fala com clareza de linguagem. Ele diz assim: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Ele sabe o que está dentro de cada um de nós, se estamos buscando verdadeiramente o seu espírito ou se estamos buscando os benefícios do seu espírito. Infelizmente, muita gente não vai receber o Espírito Santo por causa disso, porque está pensando nos desejos do seu coração, nas cobiças, nas vaidades do seu coração, nos caprichos do seu coração. Não estão interessadas em ter um novo coração dirigido pelo Espírito Santo, mas estão interessados em ter um coração satisfeito plenamente com as suas vontades. Aí, desculpa lá, mas fica assim, ó, chupando o dedo. Os outros recebem, mas ela não recebe. Ele não recebe. Pensa bem, minha amiga, meu amigo. Use o seu raciocínio. Use a sua capacidade, o seu poder de pensar, raciocinar e pesar, avaliar a palavra de Deus. Ela não volta vazia. É promessa. É promessa de Deus. É promessa de Deus. E ele cumpre a sua promessa. Mas cumpre para aqueles que realmente atendem à vontade dele, que é realmente se disponibilizar para servi-lo. Oh, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus está buscando pessoas assim. É o que diz o texto sagrado. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele, sincero, verdadeiro. Perfeito não são. Um coração íntegro. Não, às vezes a pessoa tem um coração imperfeito, mas ela não merece, mas ela reconhece isso. Eu não mereço, mas o Senhor prometeu, eu quero te seguir, te servir. Eu quero que o Senhor venha sobre mim para que eu possa atender à tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, porque esse é o final, é a conclusão, a razão do Espírito Santo vir sobre nós, para que Deus, venha fazer a vontade dele através de nós, através de você. No fundo é isso. Como é que eu poderia servir a Deus que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco, se eu não tivesse a direção, a condução, se eu não tivesse o Espírito Santo guiando os meus pensamentos, meu coração? Não poderia. E é isso que a gente tem que... Esse é o objetivo. Você não recebeu? Por favor, não fique reclamando, não. Não fique choramingando, não. Não dê uma
uma de mulher de Ló. Quero ver. E olhou para trás. Quando olhou para trás, virou uma estátua de sal. Desculpa se você se acha ofendido por essas palavras, mas há dentro de mim há uma revolta. Eu fico revoltado. Revoltado não com Deus, claro, quem sou eu? Quem é o barro para ficar revoltado contra o olheiro? Negativo. Mas eu fico revoltado de ver tantas pessoas buscando e poucas recebendo. Infelizmente. Muitos são chamados, disse Jesus, mas poucos escolhidos. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Se você não for escolhida, faça-se escolhida, faça-se escolhido, mudando seus pensamentos, colocando-se na sua devida posição. Você é barro. E o barro tem que estar sujeito ao oleiro para que o oleiro possa formar e fazer os vasos bonitos. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Mas não se esqueça, Deus, o próprio Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Veja a história dela, você vai saber o que Jesus quer dizer. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.